Olá, pessoal, bom dia, companheiras e companheiros. Hoje nós vamos fazer uma live para conversar um O meu pouquinho tá sobre a portaria 67 do dia 2 de julho, que saiu a portaria, e nós vamos dialogar um pouquinho. A minha companheira Maria Guzmão vai detalhar um pouco a respeito dessa portaria, os avanços, né? O que isso afeta a vida do trabalhador, né? E eu vou passar para ela começar conversando aqui com a gente, num bom bate-papo de informação. Então, vamos lá, companheira. Pode falar, Maria. Bom dia, minha companheira Maria Aparecida Nery. Aqui é Maria Aparecida, antes é Miúda, né? Mas é Bom dia a miúda todos. mesmo. Tá. Então, bom dia, Miúda, tudo bom? Bom Tudo. dia, companheiros e companheiras, trabalhadores da Rede Parceira. É, nós aqui do sindicato, nessa correria que a gente estava do processo de discussão da nossa pauta de reivindicação e do dissídio, né? Não dissídio, das negociações, que nós já estamos no mês de julho, né? A gente, na campanha salarial. E aí, diante disso, nessa correria que estava, essa portaria saiu, como a Maria Aparecida falou, desde o dia 2/7. Mas a gente, nessa correria e todo, e diante de muitas informações e muitas perguntas e ligações dos trabalhadores aqui no sindicato, e não só dos trabalhadores, mas também de organizações, com parceria com a Secretaria de Assistência Social, a gente resolveu clarear um pouquinho o que é essa portaria, o que de fato ela traz, que diz respeito a nós diretos trabalhadores. Eu quero entrar aqui no mérito de dizer que no debate eu não quero, eu não quero aqui entrar no debate de que a solicitação das organizações de um pleito, eu vou entrar no que diz direto ao trabalhador. Estávamos aí com a campanha desde 2023, no qual os trabalhadores, a maioria deles não receberam reajuste, a secretaria repassou só 2 meses, e nós estamos com 2024 todinho sem ter recebido o reajuste, e agora nós já estamos na campanha salarial de 2025. Então, aí, praticamente, a gente estava com 2 anos e 1 ano e 10 meses, já entrando numa outra campanha. E que isso estava muito ruim. Inclusive, quando a gente começou as negociações, muitos trabalhadores que não receberam o reajuste, que têm direito, diziam assim, peraí, a gente não recebeu nem recebemos 2 meses, e o do ano passado a gente não recebeu nada. Então, assim, eu vou me ater, como eu já disse, na questão que diz respeito a nós, o sindicato, que representa os trabalhadores. Eu entendo também que as organizações sociais, ela têm uma situação que também não estavam recebendo esses reajustes na parceria, elas estão com muita dificuldade de repassar, que era o que elas falavam para os trabalhadores. Mas, assim, gente, aquilo que a gente costuma dizer aqui, e a gente sempre está colocando para os trabalhadores, se a prefeitura repassa ou não repassa o reajuste, os trabalhadores têm direito de receber, conforme quando fecha a convenção coletiva, que é assinada e homologada entre as duas partes, que é os dois sindicatos, e também o Ministério Público do Trabalho. Independente ou não do repasse da secretaria ou não. A nossa parte é dos trabalhadores, tem o sindicato patronal, e há uma outra situação que as organizações têm que fazer esse debate com o sindicato deles. E muitas organizações também, tem um fórum, que é o FAS também, que ajuda a puxar essa pauta, que ajuda a intermediar essa pauta,
que, de fato, que sem separar os trabalhadores das organizações, numa ação conjunta que fica bom que as entidades consigam assumir esse compromisso, os trabalhadores consigam receber o que é direito deles, né? Mas que ultimamente não tem tido muito sucesso. Eu costumo dizer assim que é de prática desse sindicato, toda vez que a gente fecha uma convenção coletiva, ou também que há a assembleia no qual a gente discute com os trabalhadores o reajuste que os trabalhadores, seja ele só de reajuste, ou também em algumas questões de todas as cláusulas, a gente envia esse documento para a secretaria, e também para o prefeito, e também para o sindicato patronal. E a gente ajuda também nesses debates, já tivemos várias reuniões com a secretaria, com essa que está aí, a gente teve 2 vezes, com outros também. Mas, para nos ater aqui, que eu quero ser rápido, eu quero dizer o seguinte, essa portaria, ela veio de encontro assim, a gente tem uma PRD, o que é a PRD? Uma previsão de recurso de despesa. Essa previsão de recurso de despesa, ele é parte integral de um plano de trabalho que uma das organizações assina com o poder público, a parceria. Essa PRD é um dos itens que lá vem dizer dos recursos que são destinados e como cada organização ela vai fazer com os recursos que são repassados a ela. Não muda muito, isso depende só de serviço por serviço, que eu não vou me ater a isso, porque isso não faz parte dos trabalhadores, eles querem só receber o que é direito deles da convenção coletiva, independente de serviço que ele está ou não. Então, o que acontece? Essa PRD, ela é fechada e você tem uns 20 e pouco, 21%, que fala também que você poderia remanejar recursos conforme a necessidade de cada organização, isso em cada território que manda para o seu gestor, e que, sendo aprovado, está tudo ok. Só que assim, pessoal, da última vez, com quase 2 anos de recursos sem repassar para as organizações sociais, algumas organizações, independente ou não de receber esse recurso, refez essa PRD, tirando de outros serviços de elemento de despesa e repassando para o cumprimento do RH, que são os salários e os encargos dos trabalhadores. Porque entendendo essas organizações que ela tem um compromisso muito sério com os trabalhadores, e não repassando, ela vai ter um problema muito sério com a questão trabalhista, que poderia ter uma situação no Ministério do Trabalho a gerar uma multa e no caso, ela ter que repassar esse salário via judicial, até por descumprimento de dissídio com juros, até em correção. Então, assim, muitas organizações, entendendo isso, acabava refazendo a PRD e acabava honrando com essa questão dos trabalhadores para o cumprimento do salário dos trabalhadores, e óbvio que aí vinha junto os encargos. Mas o que estava acontecendo com a entidade que fazia isso? Muitas entidades que aplicavam dessa forma, refazia essa PRD, não estavam sendo aceitas nos territórios. Até porque alegavam os gestores das parcerias lá no território que isso aí não estava, não tinha nenhuma portaria normatizando, que tinha que não poderia elas fazer elas viam-se, sendo, no entendimento delas, ilegais elas assinarem isso ou autorizando esse pagamento ou essa PRD. Mas, em muita entidade lá no território, falava, peraí, ou eu faço isso, ou não faço. O que é, para mim, enquanto representante de contratante desses trabalhadores, eu tem de onde tirar, então eu vou fazer isso e vou estar colocando, ou encaminhando para a secretaria, que eu não vou refazer essa PRD,
porque quando ela faz uma PRD que remaneja esses recursos para os trabalhadores, para a folha de pagamento dos encargos, ela não poderia tirar de novo, não pode rebaixar o salário. É outro item de despesa que você não pode mexer nele depois que você paga ou manda essa PRD dizendo desses recursos que será destinado à folha de pagamento e, comitantemente, aos encargos trabalhistas. Então, ela não pode mais abaixar, e se ela fizer isso, ela também está ilegal. Vocês entenderam? Se pagar, está ilegal, e se pagar e depois ter que refazer, está ilegal. Então, assim, muitas optaram para poder estar levando essa discussão a mais no âmbito da secretaria para rever essa situação. Outra situação que a gente tem visto, companheiras, todas as vezes que a gente vai na secretaria, que a gente acompanhava outros, junto com o fórum, junto com os outros sindicatos, a gente, não é de hoje, não é nessa gestão, a gente sempre ouve se dizer, e constatado, não só ouve dizer pela secretaria, mas é constatado através do fechamento da anualidade, que tem, que a gente fecha os recursos anteriores de um ano que você recebeu, e a maioria desses recursos nunca que batia com a PRD, principalmente as organizações que faziam o repasse para os trabalhadores. Então, assim, não aceitando os recursos dos trabalhadores, que é bem maior, tinha organização que poderia ter que devolver esse dinheiro para a própria secretaria. Então, assim, além de não ter, não poder mais tirar do trabalhador, ainda tinha que ter que devolver para a secretaria através dessa anualidade que fecharia agora no dia 30 de junho. Então, diante de várias conversas e debates que teve, e fora essa fala, que eu também não quero entrar no mérito, que a gente escuta da secretaria, que a maioria das entidades acaba devolvendo o dinheiro na anualidade. Ou então tinha uma outra situação, não pagava os trabalhadores, porque tinha aquele receio, que já sabia que era um prato que vivia lá no território, o gestor não assinar, conta que precisaria de uma autorização da secretaria e que também não estava normatizada através de uma portaria, e ficava aguardando o que ia dar e não dava tempo de usar esse dinheiro, então acabava tendo que devolver, ou então ficava numa situação mais complicada ainda. Devendo trabalhador, ainda ter que devolver o dinheiro. Ainda ouvi dizer que tinha entidade devolvendo dinheiro. Então, assim, é uma coisa que não batia. Então, assim, diante de tudo isso, a secretária, que acabou de sumir, que é a nova secretária da agora, que faz pouco tempo, logo ela assumiu, a gente fez não só o fórum, fez uma reunião com ela, a doutora Eliana, e também o sindicato teve 2 reuniões com ela, fazendo esse debate de como ficaria isso, porque a gente estava com muita demanda no sindicato, com muita ação de trabalhadores, tanto no sindicato, até particulares também, com reclamações trabalhistas por descumprimento de dissídio coletivo. Isso estava virando uma situação muito preocupante. Então, assim, diante dessa fala, a secretária, nessa fala, ela quis entender, ela chegou a dizer para a gente assim, olha, eu estou chegando agora, eu quero entender tudo isso, estou sabendo dessa questão que há que resolver com as organizações sociais, para ter o cumprimento dela com os trabalhadores, e, diante disso, numa última reunião que a gente teve com ela, ela falou, olha, eu estou aqui com tanta coisa, com tanta demanda para ver, então eu vou sentar com o jurídico, vou ouvir algumas entidades, ouvir vocês, ouvir o fórum, e para a gente tomar uma posição. E, diante disso, o que ela fez? Para muitas entidades não ter que devolver o dinheiro, e que as entidades que assumiu esse dissídio lá atrás
E ela deixa muito bem claro na portaria que ela editou, que era para cumprir essa questão do subsídio trabalhista, porque ela entende que convenção coletiva e dissídio é lei e tem que pagar. Então, ela autorizou, através dessa portaria, que as entidades que fez o repasse, que reeditou a PRD e que pagou os trabalhadores, que poderia, ela considerou, e também quem não pagou tinha esse dinheiro, que ela iria considerar que poderia fazer. Então, para a gente foi um avanço, eu não quero entrar no mérito da questão quando discute, e eu também entendo essa questão da precarização do serviço, porque não tem só a rubrica do trabalhador, tem alimentação, tem o pedagógico, tem tarifa, tem uma série de coisas que tem. E não é menos importante do que a questão dos trabalhadores, o serviço é um todo, mas ela entendeu que tendo esse dinheiro, quem pagou, desde que não prejudica o serviço lá na ponta, e que quem conseguiu fazer, e quem não fez, tendo dinheiro, poderia utilizar, para que a gente pudesse avançar, porque está chegando aí a convenção coletiva, está chegando uma outra negociação, e como você já sabe, nós já estamos 5 e pouco de inflação, 5,32 numa inflação, que os trabalhadores, a gente fez a assembleia no dia 27, quando a gente mediu, verificou quando estava o IPC daquela data, eu não vi hoje, mas até a gente fechar as negociações, eu não sei quanto que vai estar, que está nosso pleito aí, que a gente já encaminhou para ela, e ia ficar um imbróglio, mais uma vez, uma situação para os trabalhadores e para as organizações sociais, tá? Então, entendendo isso, para nós, enquanto trabalhadores, foi um avanço. E eu acho que a secretária, diante desse tempo que ela teve para verificar essa situação, para mim, ela fez com muita responsabilidade. Eu não sei como que cada entidade, isso aí ela que tem, não é o sindicato sabe da parte do trabalhador, dos que receberam e dos que não receberam, e da demanda que a gente tem, das denúncias e das reclamações, e também no tribunal. Mas se ela fez isso aí, na fala, não só agora dela, mas em outras gestões, que muitas entidades acabavam devolvendo dinheiro e não tinha cumprido essa parte trabalhista, ou também chegava na anualidade, que nunca batia com a PRD, com fechamento, porque na anualidade tinha um valor a devolver, na PRD não tinha. Então, assim, para mim, ela fez essa portaria com a responsabilidade, ela que conhece cada serviço, e eu acho que ela viu lá com muita clareza essa questão, que ela conversou com a sua equipe lá, e resolveu fazer dessa forma. Da nossa parte, os trabalhadores, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, agora não tem aquela de dizer assim, olha, eu não recebi, ou porque não tinha dinheiro, a organização não tinha. Eu não sei qual a situação de cada uma, tá? Para isso aí, você tem que colocar. E aí a gente tem que ver com a secretaria como é que está, porque ela que tem. E por que não pagou, por que deixou de pagar. As entidades parceiras que pagaram, está tudo bem. As que não pagaram e têm esse dinheiro, poderá fazer, cumprir com esse compromisso com a parte dos trabalhadores. Agora, aquela que não pagou e que também não tem o dinheiro, aí é outra situação, aí eu não sei, a cada uma que vai ter que ver como é que vai ficar a situação com a parte do cumprimento do dissídio com os trabalhadores, porque a lei vai ter que fazer, independente se tem ou não dinheiro, se a secretaria autorizou ou não, ela vai ter que fazer esse cumprimento, porque a convenção coletiva é lei, foi aprovada, foi assinada, e temos que cada ano discutir, nosso papel fazer isso, de discutir a parte dos trabalhadores. É isso que eu queria deixar para vocês, tá? E aí cabe cada uma dos trabalhadores que tem ligado,
a gente tem feito essa fala, e eu estou acabando de esclarear aqui. A portaria tem várias questões aí de itens, que as organizações, cabe ela, o trabalhador também pode ter acesso. Ela deixou bem clara, e também não vai ser uma coisa definitiva. Isso é para essa situação, e que é para fazer essa parte de cumprimento com a lei dos trabalhadores, tá? Para cumprir o dissídio coletivo dos trabalhadores. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Já estamos em campanha salarial, já encaminhamos a nossa contraproposta, a nossa proposta, quer dizer, não tem contra, tá? É a primeira proposta, a gente já discutiu no dia 27, agradecer todas as pessoas, parabenizar, não agradecer, parabenizar os trabalhadores que estiveram na Assembleia, aqui ficou lotado, fez parte da discussão, colaboraram nos debates, na discussão, encaminhamos. E quero aqui também deixar registrado que esse ano o nosso pleito é só as cláusulas econômicas, porque a nossa convenção ela é de 2 em 2 anos, e vem as cláusulas sociais. De ano em ano, a gente discute só as cláusulas econômicas, que é a parte de reajuste, ou se tiver algum adendo em acordo com os dois sindicatos, o Ministério, a gente acaba crescendo, mas no quesito recursos humanos. Cláusulas sociais é só para o ano que vem. Demais, eu quero deixar aqui para vocês um bom final de... Não, um feriado, um bom final de dia, um bom feriado amanhã. E, assim, quem não recebeu, liga no sindicato, que a gente vai ver por que não recebeu. A partir dessa portaria que deu essa autorização que pode usar os recursos, eu acredito que as entidades que tinham dinheiro e não tinham feito o repasse, imediatamente ela já deve estar providenciando. Com certeza, né? Para ficar quites com essa situação e a gente tocar o barco para frente, né? Esperar aí, né? E que a secretária consegue, para esse ano, zerando essas duas pendências aí, esse ano ela consegue, né? Ou discutir que não venha só para os trabalhadores, mas um reajuste de fato que venha para essa parceria, que cubra também não só a parte dos trabalhadores, mas também para todo o serviço, né, que todos os itens de despesa, né, da PRD, tá bom? E que aí também são essas dificuldades que as entidades que fazem, que procuram trabalhar direitinho, cumprir com suas obrigações, não só com os trabalhadores, mas também com seus atendidos, com seus usuários. Esse que é o papel. Tem que estar tudo inconformes, né? Porque não adianta resolver uma parte e a outra não, tá? Mas é isso, né? E que ela consiga, e vamos continuar aí nesse pleito do novo reajuste, e se a gente conseguir ainda esse ano, tá bom? Que a gente entra para 2026, né? Com essa pendência da agora resolvida, e assim, tenha um bom final de dia, um bom feriado, e vamos à luta. O sindicato está cá, ligue para a gente, fala que a gente vai procurar saber por que aquela entidade não conseguiu assumir esse compromisso e repassar para os trabalhadores, tá bom? Maria Aparecida, você quer fechar, complementar? Eu só quero acentuar um pouco a sua fala, que foi ótima. Acho que até o trabalhador vai ter uma compreensão muito grande dessa situação de a organização ter possibilidade de pagar e não ter uma legislação, uma portaria, alguma coisa que possibilite, né, ela devolver dinheiro, passando por dificuldade de cumprir com as suas responsabilidades, que é pagar o trabalhador. Né? Essa falta de entendimento, às vezes, talvez do gestor ou de ambas as partes, de ter uma discussão muito franca no sentido, olha, eu tenho aqui esse dinheiro, eu preciso pagar isso, mas eu não posso tirar daqui para pôr ali e eu tenho que dever o dinheiro. Né? Isso acho que traz um ônus para a organização e um ônus para o trabalhador. E essa portaria acho que veio para
deixar bem objetivo a situação. Tem o dinheiro, vai pagar, quem não tem o dinheiro, por que que não tem, o que que houve, né? E aí os trabalhadores poderem entrar em contato com a gente. Se tiver uma questão de não recebimento, para a gente entender a questão específica daquele serviço e daquele trabalhador, né? Porque, no geral, tem a possibilidade de fazer essa flexibilização e o trabalhador receber e ser aceito, né? Tem um documento aqui que pode dizer, não, eu posso fazer isso porque está documentado, é um direito que eu tenho de fazer como Autorizado. gestor, Autorizado. autorizado, e o trabalhador receber. Eu acho que, diante de toda a dificuldade que a gente viveu nesses 2 últimos anos, realmente foi um alento essa portaria, né? E a gente espera, claro, melhorar muito, né, Maria? A gente espera. Então, Milda, é só para fechar um pouquinho, essa coisa era tão complicada que, assim, quando chegava a anualidade, era uma coisa tão discrepante que as organizações às vezes tinham dinheiro, e muitas não faziam porque ela queria fazer uma coisa com um amparo, que seja de portaria ou não de autorização, mas, por outro lado, ela deixava de ter um compromisso, que é essa questão da lei, que é direito do trabalhador. E ela, às vezes, muitas assim, chegavam e diziam assim, tem o dinheiro, mas eu não posso fazer, o que eu vou responder? Mas se eu também não pagar, eu vou responder? Você sabe das ações, muitas que a gente está aqui, e muitas entidades a gente chamando toda a atenção. Aí ficava também, o que a gente ouviu aqui, entidades que a gente chamou, você ouviu, Maria Aparecida, a gente está na mesa, muitas falam assim, às vezes a gente tem que esperar até no final, quando está chegando o final da anualidade, aí lá na frente, eu tenho serviços em vários locais diferentes, em várias regiões diferentes. Aí uma gestora assina, eu posso fazer isso com aquele dinheiro, na outra região, não pode. Então, assim, eu não entendi, às vezes, assim, que ela, não sei se era uma má vontade, ou uma preocupação, ou um receio. E, assim, eu também entendo o lado delas, mas, assim, são coisas que não batiam. Por que que uma gestora faz? Por que que a outra não faz? Por que que um território faz? Por que que o outro autoriza? Por que que o outro território não autoriza? Então, isso também gerava, sabe o quê? Uma insegurança jurídica, administrativa, até para as organizações parceiras, que ficava assim, eu não estou entendendo, porque aqui pode, aqui não pode, outro faz, outro não faz, você entendeu? E aí, eu acho que, você lembra das últimas reuniões que a gente teve com a secretária? Ela falou que tinha muita coisa que ela precisava rever, e eu acho assim, eu quero até, para mim, ela foi assim, muito feliz nessa compreensão dessa portaria para resolver essa situação logo, né? E eu acho que ela fez isso tudo com aparato jurídico também, acho que não, tem certeza, né? Por estar assumindo como secretária de uma pasta com aparato jurídico e do conhecimento que ela tem de cada uma e também de cada situação, de cada serviço. Não é fácil. Educação, ele só sei. Assistência, ele tem várias tipificações de serviço, e cada uma complexa. Como ela colocou para a gente numa reunião e disse, eu quero entender tudo isso, né? E aqui, para mim, assim, ela já está bem avançada nesse entendimento dela, inclusive quando ela fala da questão dos recursos, tá? E é isso que eu quero dizer, tá bom? E deixar aqui bem claro que a gente resolveu, eu sei que cada situação é uma situação, cada entidade é cada entidade, tá bom? Cada parceria da forma que está gerindo seus recursos, e cada tipificação e cada serviço tá bom? É isso, tá? Obrigado, um beijo, tá bom? Para todo mundo aí, tá bom? Beijo para todos os trabalhadores, um bom feriado. Não posso deixar de dar um recadinho, dona Maria. Hoje é dia 10, tem ato na Paulista, nossos trabalhadores serão muito beneficiados. Isso, com a jornada, né? Vai ser muito beneficiado, porque a maioria dos nossos trabalhadores ganham até R$ 5.000, né? Não ganha, difícil, não são muitos que ganham acima disso. É importante a gente discutir o que vai ser melhor. A isenção do imposto de renda
auxilia no sustento da família dos nossos trabalhadores, uma grande maioria mulher, arrimo de família, e a gente vai estar lá, na Paulista, hoje à noite. E tem outras Hoje à pautas tarde. também, essa questão do 6 por 1, né? Então, se estão várias questões que tá, né? né? Trabalhador na nossa base, a gente não tem 6 por 1, né? A gente tem 5 por 2, a gente quer melhorar, a gente tem 40 horas semanais, mas tem muitos trabalhadores que têm 44, precisa reduzir sem redução de salário. A gente tem uma luta imensa para a classe trabalhadora, né? Mas a foi luta muito de bom. classe, né? Se está bom para um, está bom para todos, né? Mesmo. A união não é a faz a luta força. só do meu serviço, não, é da classe de trabalhador, que é muito importante. A gente passa na correria, acaba às vezes nem falando, mas a gente vai falar do plebiscito, sim, do sindicato, para orientar os nossos trabalhadores. Gente, uma boa semana para todo mundo. Obrigado, Maria. E até a próxima, Maria. se Deus quiser. Até 2 horas que nós temos audiência no Ministério, tá bom? Até 2 verdade, horas. até os dias. Até daqui a pouco, então. Um Aí abraço. a gente já leva, olha, até, Miúda, a gente já tem também alguma questão que a gente tem aquelas questões lá de algumas entidades, a gente no Ministério hoje, a gente já coloca, né, da portaria, tá? E aí a gente já vai até debater um pouquinho sobre isso, que teve essa autorização. Aí vamos ver com essas entidades que estão nessa situação, já no Ministério, se elas vão lá na audiência, depois vai dizer, olha, teve uma portaria aí, a gente já está assumindo isso, né? Já estão pagando, já estão resolvendo, né? Isso. Tá Ô, Maria, deixa eu fazer uma tá? correção aqui, Maria. Fazer uma correção. Dia 10 não é hoje na Paulista, dia 10 é quinta-feira. Eu já vim pronta para ir hoje, eu estou antecipada. É muita coisa, dá para entender, sim. Às vezes tem que falar assim, é muita coisa, tá? Beijo, tá bom? Quinta-feira a gente espera os nossos trabalhadores na Paulista. Um abraço grande. Bom. Tamo lá, tamo lá.